Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jovem Raiz, e hoje vamos falar de um assunto que gera muita dúvida e um pouco de polêmica. O que vale a pena? O que é melhor hoje em dia? Alugar um carro ou comprar o seu próprio carro? Tem muita gente hoje defendendo, fazendo comercial de que alocar um carro é muito mais vantagem do que você ter o seu próprio carro. Eu fiquei com quase um ano com carros de locadora, fazendo aluguéis de carro. E eu vou falar um pouco da minha experiência, os pontos positivos e os negativos de aluguel de carro, os pontos positivos e negativos de você ter o seu próprio carro. Vamos começar pelo aluguel do carro. Hoje a gente tem muita empresa que faz assinatura de veículos. Você paga uma mensalidade e você vai ter um veículo zero ou seminovo à sua disposição para você utilizar. E como que fica a manutenção? Vamos supor, pneu ficou careca, o que eu faço? Em algumas empresas, você vai até onde você fez a locação e você troca por um outro veículo com pneus em bons estados. E você não paga nada mais por isso. Revisão periódica, aquela que a gente troca de óleo, filtro de ar, filtro de óleo, vela, cabo de vela, enfim. Como é que funciona? Você liga para a empresa que você fez a locação do carro e você fala para eles que precisa fazer a revisão, geralmente a cada 10 mil quilômetros. Então, eles vão te falar o local mais próximo de onde você mora, uma oficina credenciada, para você fazer esse serviço. E você vai demorar ali 40 minutos. Você não precisa saber de nada, não precisa saber se a peça que vão trocar é certa, enfim, porque é tudo com a empresa, com outra empresa. E você apenas leva o carro para fazer o serviço. Então, para pessoas que querem praticidade e não querem esquentar muito a cabeça com essa questão de revisão, de manutenção, o carro alugado é uma boa pedida. Esses são os pontos positivos. Você vai pagar apenas como se fosse a prestação e não tem que se preocupar com mais nada, a não ser que você sofreu um acidente ou tiver o veículo furtado, algo do tipo. Aí a franquia você precisa pagar como se o veículo fosse seu. E então vamos lá. A questão dos pontos negativos de você ter um veículo de aluguel. Existem empresas que você tem quilometragem ilimitada. Eu posso andar quanto eu conseguir pelo tempo que eu estiver com o carro. É até um ponto positivo também. Mas existem empresas que elas limitam a sua quilometragem mensal. Vamos supor que tem empresas que vão te limitar a 1.000 quilômetros por mês. 1.000 quilômetros por mês, dependendo de onde você trabalha, a distância que você se locomove, não vai dar. Ou se você quiser fazer um passeio a mais, uma viagem longa, você também não vai conseguir. Então você acaba tendo que compensar no outro mês. Rodei muito no mês, no outro vou ter que rodar menos. Então fica uma situação um pouco chata. E principalmente também vou falar aqui sobre aluguel de carro para motorista de aplicativo, que na minha opinião hoje não vale mais a pena. Por quê? O aluguel do carro está muito caro. Fica na faixa de mais ou menos R$ 1.500 a R$ 1.600 por mês. Mas às vezes fica um pouco mais barato do que a prestação de um carro. Sim, só que tem a questão da quilometragem. Todas as empresas que fazem locação para motorista de aplicativo têm um limite de quilometragem e você fica preso. Então você é como se fosse um funcionário. Você tem que pagar o carro para você utilizar e você tem um limite de quilômetros que você vai rodar. Você não consegue, eu decidi, dei a doida de querer rodar 24 horas. Eu rodei muito num dia, no outro dia eu vou ter que rodar menos por causa dessa quilometragem. Se você ultrapassar, você vai ter que pagar mais. Então, na minha opinião, hoje, não vale a pena para motorista de aplicativo fazer aluguel de carro. Eu sei que muita gente não tem condição de comprar um carro à vista por causa de score, isso tudo. Mas vê se tem algum familiar que possa tirar o carro no nome dele e tudo mais, se você não puder no seu, para você conseguir comprar um carro. E com essa diferença, vou dar um exemplo. Se eu fosse alugar um carro básico hoje na Localiza, ficaria R$ 1.600 por mês. Quilometragem de 5.000 quilômetros por mês. Só que eu às vezes rodo mais do que isso. Às vezes eu rodo 7, 8.000 quilômetros no mês. Eu ia ter que pagar 1.500 a mais por esses quilômetros rodados, se fosse 3.000 quilômetros a mais. Então eu ia ter que pagar 3.000 no mês pela locação de um carro. É um pouco surreal. E no meu carro hoje eu pago a prestação de R$ 900. Comprei sem entrada. Eu tinha outro carro, mas vendi o carro, utilizei o dinheiro para outra coisa e comprei um novo carro pago a prestação de R$ 900. Tem um custo de manutenção, às vezes é chato.
Você tem que procurar peça, tem que ir no mecânico de confiança, tem essa questão. Mas por outro lado, você ter o seu próprio carro, você não tem limite de quilometragem, você pode utilizar o carro da forma que você bem entender. E tem outra questão também, você tem um patrimônio. Carro não é investimento, porque a gente compra um bem que desvaloriza todos os dias, todos os meses. Porém, você tem uma moeda de troca na sua mão. Embora você tenha um bem que vai estar sempre depreciando, você, se em algum caso precisar de dinheiro, você pode vender o teu carro e utilizar esse dinheiro como você desejar, como você tiver na sua necessidade no momento. Então, tem esses pontos positivos e negativos, né? De você ter o seu carro próprio, que você às vezes na manutenção é uma coisa que você perde tempo, tem gente que não entende, acaba passando por calote aí, mecânico, autopeça, enfim, é uma situação complicada mesmo. Mas por outro lado, você tem um patrimônio, que você, no lugar de você ter um carro alugado, que você paga, quando cansar de usar, você devolve e não vai ter nada, não vai ter nenhum dinheiro. Ah, mas eu posso utilizar esse dinheiro para investir em outra coisa. Pode sim, mas nem todo mundo consegue ter essa mentalidade de investir o dinheiro que sobra em outra coisa, de juntar, de aplicar, enfim. Eu sou um defensor de tenha seu carro próprio. A não ser que realmente você queira praticidade, você tenha uma boa condição, não liga com essa questão de juntar dinheiro, não ligo para a questão de ter patrimônio, aí é uma escolha sua. Se você quer praticidade, então pode alugar um carro que você vai ter uma vida muito mais tranquila. E sem falar que quando a gente faz um aluguel de veículos, no caso de veículos por assinatura, o mesmo valor que eu pagaria que eu pago de parcela do meu carro é o mesmo valor que eu pagaria num carro básico. Hoje eu tenho um carro que é intermediário, é um sedã compacto, mas pelo tamanho acaba sendo, vamos dizer que médio, mas eu tenho um carro com um pouco mais de conforto do que se eu fosse fazer a locação de um carro básico. Então, tudo é o seu ponto de vista, para que você quer utilizar o carro, qual é a sua proposta, enfim. Em certas situações vale a pena, em outras situações eu acho que não vale a pena. Então, é legal o carro alugado, que você sempre vai andar com carro novo, sempre vai andar com carro zero. Nesse tempo que eu fiquei com o carro alugado, eu andei de Grand Siena, eu andei de Toyota Etios automático, andei de Ford Ka, enfim, fiquei muito tempo andando com carro zero, todos eles eram 2019, 2020, é uma experiência legal, mas em relação a patrimônio, depois de quase um ano com o carro alugado, eu devolvi o carro para eles e não juntei e guardei dinheiro nenhum. Pode ser um pensamento meio errado para algumas pessoas, mas é a forma que eu penso, não existe pensamento certo e errado. Existe o que é o melhor para você. Então é o que eu queria falar. Se você tem alguma dúvida em relação a ter o carro alugado e que eu não falei, que você tem dúvida, deixa no comentário aí embaixo. Se inscreve no canal. Se você já conversou sobre aluguel de carro com algum amigo, compartilhe esse vídeo com ele para vocês debaterem mais um pouco sobre o assunto. E é isso aí, até o próximo vídeo.